Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos dando início a mais um culto não presencial. Hoje é dia 3 de maio, é isso, né? 3 de maio, culto matutino. E neste momento você se organize aí para que tenhamos toda a reverência para prestarmos o melhor culto ao nosso Deus, porque Ele é digno. Então curve a sua fronte, fecha teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te damos graças, Senhor, pela bênção de estarmos, ó Deus, reunidos para cultuá-lo e para adorá-lo. Portanto, ó Pai, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, ó Deus, e aceite o nosso culto. Que todos os atos deste culto sejam unicamente para o louvor da sua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus. E nesta oportunidade nós estamos com o grupo completo aqui para completar a nossa alegria, né, de estarmos juntos glorificando a Deus. Acompanhemos os louvores com toda a reverência, irmãos. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã para louvar ao único que é digno de toda a nossa adoração. E eu quero convidá-lo nesta manhã a cantar: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Cantemos todos juntos. Que foi morto
leitura do Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, Pai bendito, graças te damos, ó Deus, porque tem nos dado este novo dia. Obrigada, Deus, porque podemos separá-lo para te adorar, para bendizer o teu nome. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas consagradas no teu altar. Obrigada, Deus, pelo sacrifício de Cristo ali na cruz, ó Deus, em nosso lugar. E por todas as bênçãos, ó Deus, advindas desse sacrifício. Obrigada também, ó Deus, porque o teu Espírito nos mantém como igreja em unidade, em comunhão, em união, ligados num só Espírito, num só amor, numa só verdade. Ó Deus querido, e que o Senhor abençoe para que mesmo distantes neste tempo, o Senhor preserve a unidade da tua igreja e que muito em breve estejamos todos juntos louvando e bendizendo o teu nome presencialmente. Fala conosco neste dia, Deus, nesta manhã. Que o Espírito Santo abençoe nossos corações pelos louvores e pela pregação da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Eu tenho em mim um canto de vitória. Cantemos todos juntos. Jesus.
Deus seja louvado. Bênção é nós temos o grupo conosco para nos alegrar o coração, né? Para que a nossa alegria seja completa. Pois bem, irmãos, nós temos hoje mais uma dobradinha, né? Vamos também estar aqui com uma das epístolas pastorais, e dessa vez Tito, carta de Paulo ao pastor Tito, que estava na ilha de Creta. E pela manhã, agora no culto matutino, estaremos meditando em Tito capítulo 2, versículos de 1 a 15. E no culto vespertino estaremos meditando no capítulo 3, nos versículos de 1 a 11. Portanto, acompanhe aí a leitura desta mensagem em Tito capítulo 2, versículos de 1 a 15. A NVI vai orientar o título aqui como instruções para vários grupos. Acompanhe a leitura. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na esperança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. E o título desta mensagem é a seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o subtítulo: as evidências de uma igreja que prega e vive a verdade do Evangelho. Amém. Vamos orar mais um pouco?
curve a sua fronte, feche teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela bênção de estarmos diante da Tua Palavra, lendo ela de forma pública, ó Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos pela forma com que o Senhor tem conduzido o nosso culto, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, esses louvores tão lindos, tão maravilhosos. Mas nós clamamos agora que o Senhor nos dê entendimento acerca da Tua Palavra. Enquanto nós estivermos, ó Deus, expondo a mensagem, o Teu Espírito tenha liberdade para falar ao nosso coração, aplicar a nossa vida. Portanto, ó Deus, nos colocamos em Tuas mãos e oramos ainda para que Tu repreendas o mal, que a nossa mente esteja cativa à Tua Palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, nós temos aí esta mensagem em Tito. Como já disse, a NVI traz a orientação dessa perícope como instruções para vários grupos, e essa é a orientação que a NVI traz. Enquanto estava elaborando esta mensagem, eu me lembrei que nos anos 80, penso que talvez 82, 83, eu já era cristão, era membro da Igreja da Liberdade, e um colega nosso, irmão Vitor, ele disse: Luizinho, vamos visitar uma igreja, fica lá em cima, perto da Paulista, na Rua dos Ingleses. E nós fomos lá visitar a igreja, e é muito ruim, eu particularmente sofro muito quando saio da minha igreja para ir a outra igreja, mesmo nos dias de hoje. Mas eu fui, falei, vamos ao culto, era o culto pela manhã, e nós fomos. E quando nós chegamos naquela igreja, uma igreja histórica, havia poucas igrejas pentecostais não, já haviam várias, mas poucas igrejas neopentecostais. E nós fomos naquela igreja e o pastor pregava sentado, os irmãos cantavam sentados, uma frieza, um culto onde você não percebia a ação de Deus, a manifestação da glória de Deus, que eu sempre falo em nossos cultos. E então eu percebi que aquela igreja era uma igreja praticamente morta, uma igreja que não tinha saúde nenhuma. E eu fiquei muito triste de ter ido ali, um culto que demorou talvez 1 hora, 1 hora e 15 minutos, e muito sem graça, sem comunhão. E nós saímos e fomos. Ele não pediu que eu fizesse nenhum comentário, mas no meu coração eu disse: Senhor, eu nunca mais quero entrar nesta igreja. Nunca mais quero entrar nesta igreja. E dos anos de 88, quando Deus confirmou o meu chamado, então nós entramos para a faculdade teológica. E ali, quando chegou no 4º ano, eu completei meu curso em 5 anos. Parece que em 92, 93 eu recebi um convite de um colega do seminário para que eu fosse visitar a igreja dele, uma igreja coreana. E ele disse: olha, nós queríamos muito que você fosse pregar, fosse falar. Ali eu era seminarista, mas já estava trabalhando no ministério. E ele me deu o endereço e eu fui. E quando eu me dou por conta, eu estou exatamente naquela igreja da Rua dos Ingleses. Eu falei: Senhor, aqui. Me entrei e de repente começaram a chegar as pessoas. Eu cheguei um pouco antes e chegaram, começou a encher uma igreja alegre, vibrante, louvores. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, me use aqui. E conquanto a vida cristã não consiste em sentir coisas, a gente sente coisas, a gente sente a presença de Deus, a gente sente a alegria do Espírito. E aí então preguei, depois da mensagem houve uma grande confraternização, lanche, e foi aquela alegria. E eu perguntei para esse
meu querido irmão, eu falei assim, aqui tinha outra igreja. Ele falou, a igreja foi diminuindo e eles alugaram um templo para nós, que nós estávamos com dificuldades, e hoje nós estamos aqui. Isso já faz pelo menos 10 anos. Mas a lição que eu tomo para mim é que o Senhor é o mesmo. Ele continua falando à sua igreja, e ainda que algumas igrejas não tenham a devida saúde, o Senhor continua manifestando a glória dele. Conquanto esse texto fala sobre instruções a vários grupos da igreja, e os vários grupos da igreja precisam de exortação, inclusive o pastor Tito, nós percebemos neste texto que aqui há evidências de uma igreja que prega e vive a verdade. Paulo escreveu esta mensagem para encorajar a Tito como organizar uma igreja, como equipar uma igreja, como ter uma igreja adequada, uma igreja saudável, vivendo e pregando a verdade. Porque, como nós já temos falado, há um grande divórcio do que se prega e do que se vive. Então, à luz da graça de Deus aqui, os crentes devem negar as paixões mundanas e viver de maneira piedosa, sensata, aguardando a volta de Cristo. Esse é o propósito então desta mensagem, falarmos sobre a evidência de uma igreja que vive e prega a verdade. Algumas estruturas e divisões principais nessas considerações preliminares é que essa carta pastoral, ela tem 3 capítulos e 2 divisões principais. As 2 divisões são simples. Primeiro, proclame a sã doutrina. E a segunda divisão, pratique a sã doutrina. Então nós temos aqui ortodoxia e ortopraxia. Proclame a sã doutrina, isto é, pregar a palavra de Deus, somente a palavra, e as instruções seriam baseadas na palavra, e praticar, viver, ter a conduta correta, a conduta cristã correta. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que há instruções para os homens idosos. Os homens idosos deveriam ser respeitosos, deveriam ser sóbrios. Há instruções para as mulheres, que devem ser reverentes. Os jovens devem ser prudentes. Enfim, Tito também é exortado a ser um exemplo, e fala também aos escravos, e numa transposição para nossos dias atuais, aos empregados, que devem ser submissos e fiéis. E o objetivo era a preservação da igreja, preservação do evangelho, ou seja, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que aqueles que se opõem ao pastor, ao líder, sejam envergonhados, para que torne o evangelho atraente. Então nós percebemos aqui a grande responsabilidade que nós temos como cristãos. Pois bem, comentando um pouquinho sobre esse texto, a orientação do apóstolo Paulo é que ele deveria iniciar a mensagem de acordo com a sã doutrina. Aqui a palavra é o didaquê. Ele vai ensinar tudo tendo como referencial a sã doutrina. A palavra de Deus, se o pastor não tem alternativa, ele não fala de si mesmo, ele prega a palavra de Deus, ele não tem liberdade para outras coisas. E quando ele fala a respeito dos homens, ele vai dizer que os homens devem ser moderados, isto é, temperantes, tem que ter autocontrole os homens, dignos de respeito, sérios, dignos de honra, nobre no seu lidar, sensatos, isto é, sóbrio, mente sadia, e eles devem ser sadios na fé. Do ponto de vista de Deus, eles devem ter fé. Do ponto de vista do próximo, eles devem ser sadios no amor. Do ponto de vista da vida, eles devem ser perseverantes. Então, os homens mais velhos deveriam ser admoestados
pelo pastor Tito. E as mulheres também deveriam ser admoestadas, ensinadas, essa que ele chama de mulheres idosas, né? A palavrinha aqui é presbúteras. Elas devem ser reverentes. Essa palavra reverente, ela nos remete, na sua etimologia, ela nos remete a coisas sagradas. Serve tanto para pessoas como para coisas sagradas. No entendimento aqui é que elas deveriam ser adequadas ao trabalho sagrado no templo, ou na contextualização na igreja, uma espécie de sacerdotisa, inclusive reverentes na sua forma de vestir-se. As mulheres devem agir assim. Elas estavam proibidas de fazer comentários não virtuosos, algum comentário que causava demérito, isto é, não serem caluniadores, não escravizadas a muito vinho, embora o vinho fizesse parte da dieta dentro daquele contexto, ela servia como base de alimento. As mulheres deveriam ser moderadas no vinho, e elas tinham um ministério. O ministério dessas mulheres era ensinar as mulheres mais jovens, e elas deveriam então buscar habilidade neste ensino, a amarem seus maridos, a serem prudentes, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos. Destaco aqui esse ensino que as mulheres deveriam fazer, amarem seus maridos e filhos, aprender a amar. É interessante isso. Parece-me que esse texto mostra que o amor, ele vai se fortalecendo e ele precisa ser aprendido, porque quando há o casamento, às vezes há maior dose de paixão do que o amor, e a gente já sabe que amor não é sentimento, mas uma decisão. E quando então há o enlace matrimonial, quando começa a viver juntos, você começa a conhecer verdadeiramente a pessoa, aí você vai ter que aprender a amar, porque você decidiu amar, você fez um voto diante de Deus, você se entregou ao casamento, e aí então você deve aprender, e as jovens precisam aprender a amar. Pois bem, o texto continua dizendo que todo esse ministério das mulheres e também dos homens é para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa é o objetivo, o primeiro objetivo claro que ele deixa aqui dentro desse texto que estamos aqui. Ele continua dizendo para que o pastor Tito fosse um exemplo, fazendo boas obras. Seja você um exemplo. A palavra aqui é tipos. Esse tipo é muito usado na tipografia, onde você tem uma estrutura correta de todos os outros, todas as outras cópias. Então, ele deveria ser um tipo, padrão, modelo. Veja que não é só pregar a verdade. As pessoas iriam olhar para o pastor, para o líder do ministério, dizer: poxa, eu quero ser igual a esse líder. Tudo que ele ensina tem tudo a ver com a vida dele. E dentro dos exemplos que ele diz sobre integridade e seriedade, eu destaco que esse pastor Tito deveria usar uma linguagem sadia. E essa linguagem sadia, o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém vai ter o que dizer contra ele. Olha, nós temos linguagem esportiva, nós temos uma linguagem política, uma linguagem da malandragem, das mais variedades. Nós temos linguagem da rua, linguagem da turma da escola, mas existe também a linguagem cristã. E aqui nós chegamos naquele probleminha de contextualização e secularização. Então, eu não tenho a liberdade para usar qualquer linguagem para falar do amor de Deus, para falar da seriedade da palavra de Deus. Eu devo usar uma linguagem cristã. Então, essas igrejas modelos que tentam tornar o evangelho palatável, então usa uma linguagem bem secularizada para chamar a atenção das pessoas. À luz desse texto, essa prática está descartada. A seriedade do evangelho nos leva
a usar uma linguagem sadia. E aí, com a sua linguagem, uma postura sadia, uma compostura sadia. E nós precisamos tomar cuidado com essa secularização que é tão sutil, que a gente acaba trazendo o modismo de fora para dentro da igreja. E isso é um perigo. Então, você usando uma linguagem sadia, uma linguagem cristã, muito provavelmente você vai ser o estraga prazer. Mas é isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Pois bem, aqui nós temos o segundo objetivo claro: para aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados e não falem absolutamente nada sobre você, não falem mal de nós, né? Porque ele se inclui. E aí então tem a orientação para os escravos, como já disse numa transposição, aos servos, aos funcionários. Eles deveriam se submeterem aos seus senhores, procurarem agradá-los, não serem respondões, não roubá-los e dignos de confiança. Eles deveriam se mostrar dignos de confiança, e a palavrinha servos, como eu sempre digo aqui também, é usado do lós, que é realmente escravo. E essa orientação do apóstolo Paulo a Tito, com relação ao ensino aos escravos, é, em terceiro lugar, o objetivo, olha claro de novo, para que o evangelho se torne atraente. Sim, porque se há um mau testemunho do escravo, do servo, do funcionário, então, por inferência, o evangelho é reprovado. Ou seja, o que você está fazendo na sua igreja? O que a sua igreja te ensina? Não é? É constrangedor isso, é bem constrangedor isso. E aí então nós chegamos ao texto que se torna título da mensagem, quando diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso mostra que a graça de Deus, ela não tem limites, ela se manifesta de várias formas, e aqui se manifesta salvadora, porque nós temos um Deus gracioso, que sempre é gracioso. Quando nós falamos em graça, nós somos remetidos a essa doutrina que fala sobre graça comum e a graça especial. A graça comum é uma graça restrita a todos os homens, para que haja uma organização no mundo, nesse mundo decaído, nesse mundo pecaminoso. Então essa graça irrestrita, que não é restrita, irrestrita, essa graça comum, ela controla o mundo, é a graça de Deus. E nós temos a outra graça, que é a graça especial. Essa é restrita, essa é para os eleitos. Essa graça é uma graça salvífica. Então essa graça de Deus se mostrou a nós, essa graça especial, essa graça salvífica, essa graça que se manifestou a todos os que creem em Deus, se manifestou a todos os eleitos. E ela, o que ela nos ensina? Ela nos ensina a renunciar à impiedade, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas, ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, a graça de Deus vai tomando conta de nós, a fim de que nós vamos tendo repugnância de tudo que é pecado. A gente não vai concordando com o que não é reto, com o que não é piedoso. A fala conclusiva do apóstolo Paulo a Tito é que, enquanto aguarda-se a bendita esperança, a gloriosa manifestação de Jesus Cristo, ele deve dedicar-se à prática das boas obras. Ele deve então agir a fim de que Deus possa ser manifestado através das boas obras que Deus fez conosco. Ele nos escolheu a fim de nos remir, de pagar a conta diante de Deus, para nos purificar também, e tudo isso para a prática das boas obras. E assim, a última recomendação ao pastor é: faça uso da sua autoridade, ordena, proíbe, impõe tarefas, enfim, use a sua autoridade pastoral e, como diz a Timóteo, ele diz: ninguém o despreze, porque muito provavelmente no meio da congregação, às vezes há um ou outro com uma exagerada noção de importância de si mesmo, né? Superestima
que acaba então ignorando o pastor, desconsiderando o pastor, mas parece que a orientação a Tito é que ele não permita esse tipo de coisa, mas que ele faça uso da sua autoridade. Pois bem, chegamos então no ápice do sermão, que eu penso que é a aplicação. Deus falou à igreja, Deus falou nos tempos, mas o que Deus quer falar para a Igreja Batista Central? Para mim, para você, para todos que estão nos vendo, em qualquer tempo. Eu penso que nós podemos extrair desse texto algumas evidências de uma igreja que prega e vive a verdade do Evangelho. Porque nós estamos no tempo dos falsos profetas, do falso Evangelho. O falso Evangelho está crescendo cada dia mais. E nesse bolo todo mundo é chamado de evangélico, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então nós temos aqui 5 ensinos, 5 aplicações. Eu quero que você acompanhe comigo então sobre a igreja saudável, como ela deve ser, então, quais são as evidências que ela mostra ser uma igreja que vive e prega a verdade. Primeira lição, acompanhe comigo aí na tela que vai ser colocada para você. A igreja de Deus deve ser marcada pela maturidade cristã e sensatez nos relacionamentos interpessoais. Veja que uma igreja verdadeira, ela é marcada pela maturidade cristã. O que nós podemos fazer de melhor para a igreja de Jesus é que ela seja um corpo saudável, onde tenha membros saudáveis, onde ela tenha o fortalecimento da sua imunidade. Por isso, a sã doutrina deve ser pregada. E essas cartas pastorais, em todas as orientações do apóstolo Paulo, ele bate nessa tecla: saúde, saúde, saúde. Nós vimos há um tempo na Escola Bíblica Dominical as 9 marcas da igreja saudável, e falamos de uma igreja saudável, porque há essa onda de querer crescer, 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 mas não é bem esse o objetivo. Nós temos que ter um rebanho fortalecido, e esse rebanho fortalecido então traz maturidade cristã, que é se apegar à palavra de Deus, e o desdobramento disso é a sensatez nos relacionamentos interpessoais. Veja que a sensatez é o equilíbrio entre razão e emoção. Pessoa sensata é uma pessoa prudente, é uma pessoa que usa as suas faculdades mentais para agir com inteligência no relacionamento, como a gente tem falado, no relacionamento vertical para com Deus, e aqui no relacionamento horizontal, amando todas as pessoas. Esta é a primeira lição. O grande objetivo que você tem como cristão é: eu quero ser maduro na fé, eu quero me relacionar bem com as pessoas, eu quero conhecer mais de Deus, e eu quero conhecer a sua vontade para a minha vida. E nisso nós temos a palavra de Deus. Por isso, não despreze a EBD, Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Ela é extraordinária e ela nos capacita a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Segunda lição: a igreja de Deus deve ser identificada pelo exemplo de vida de seus líderes aos jovens no quesito ser e fazer. Olha, parece que o tipos não é só uma responsabilidade lá de Tito, do pastor Tito, mas o tipos, o exemplo, o modelo, é uma responsabilidade de cada cristão. Aos jovens que, em sua maioria, são mais instáveis, são mais vulneráveis, mas a todas as pessoas, ao mundo. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão nos percebendo, e nós devemos então proclamar o Evangelho através da nossa vida. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos ser exemplo, inclusive fazendo boas obras, naquilo que nós ensinamos, ser exemplo na integridade, na seriedade com o Evangelho, ser exemplos
numa linguagem sadia. Eu não tenho absolutamente nada contra gírias, mas muitas vezes, não poucas, o nosso linguajar, ela representa o que está dentro do nosso coração, porque a Bíblia vai dizer isso, que a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes nós somos tão influenciados pelo mundo, pelo relacionamento com ímpios, que nós acabamos tendo a mesma linguagem, porque nós influenciamos e somos influenciados. Então isso é secularização. Portanto, o que Deus está nos ensinando neste culto seja um tipós, seja um exemplo de vida, seja um modelo para que as pessoas tenham desejo de ser iguais a você. A terceira lição desse texto: a igreja de Deus deve ser reconhecida na sociedade pelo bom testemunho dos fiéis, a fim de tornar o evangelho atraente. Bom, nós estamos aqui vendo a questão dos escravos, dos funcionários, a se submeterem todos a seus senhores. Mas o bom testemunho, meus queridos irmãos, diz respeito a todos nós. Diz respeito a todos nós, para que o evangelho se torne atraente. Quando nós falamos dessa palavrinha testemunho, nós chegamos na palavra martiréus, né? Que tem a ver com martírio. Porque enquanto você está em cima do muro, enquanto você está que nem camaleão, né? Você se iguala ao mundo em todas as circunstâncias, então você não é conhecido como cristão. Mas quando você começa a testemunhar, você começa a ser um mártir, sujo de perseguições. Sabe por quê? Porque a luz ofusca as trevas. Você vai ser sal fora do saleiro. E Deus nos reúne aqui justamente para nos ensinar. Você precisa assumir a fé cristã diante do mundo, diante dos ímpios. Você precisa assumir a fé cristã dentro do seu lar, inclusive, sendo, como sempre digo, às vezes o estraga prazer, mas assumindo a vida cristã dentro do seu lar, orando, fazendo suas devocionais, orando nas refeições. Mas no mundo você precisa dar testemunho, não só sendo aquele cara chato, intragável, fanático, mas simplesmente sendo íntegro, agradando as pessoas, sendo digno de confiança, não roubar ninguém, não se aproveitar de ninguém. Esta é a orientação para que a igreja seja sadia. Os crentes na semana continuam adorando e cultuando a Deus, agora testemunhando do amor de Deus. A quarta lição e penúltima lição: a igreja de Deus deve ser admirada na comunidade local pela vida santa e piedosa de todos os que dela fazem parte. Nós temos aqui então uma leitura, uma aplicação bem similar a que nós vimos. Enquanto a igreja deve ser reconhecida na sociedade, no item 3, aqui no item 4, deve ser admirada na comunidade local. Então, a igreja, ela é admirada quando você renuncia às paixões, quando você renuncia à impiedade, quando você tem uma vida sensata, uma vida justa, quando você não discrimina as pessoas, mas tem uma vida piedosa. Então, enquanto nós estamos aguardando a bendita esperança, nós precisamos ter uma vida santa. E a vida santa, como a gente sempre lembra, é uma vida separada do pecado e da imundície. Nós fazemos um destaque nesse pequeno texto, dizendo que apenas você não seja reconhecido, mas seja admirado como parte da igreja, para que a igreja torne então reconhecida lá no mundo, dizendo: puxa, a igreja de Jesus, ela é diferente. E a quinta e última lição: a igreja de Deus deve ser estimada por todos os homens através das boas obras e pela expressão do amor de Cristo. Nós aprendemos dos evangelhos que quando o Senhor Jesus veio, e ele veio anunciar a boa notícia, o evangelho da salvação, como ele disse na sua mensagem: é chegado o reino de Deus. Ele
ajudou muitas pessoas, inclusive não judeus. Ele expulsou demônios em Gadara, ele curou enfermos, curou pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com Israel. É verdade que a Bíblia nos ensina a darmos prioridades aos domésticos da fé, mas quando a orientação bíblica amar ao próximo como a si mesmo, nós devemos amar o próximo, que é aquele que esteja mais próximo. E aqui o foco, meus queridos irmãos, são boas obras. Aqui é o mandato social. Em nossa confissão de fé, nós aprendemos que nós fomos chamados, nós somos purificados exatamente para fazer boas obras. Nós não podemos estar displicente à necessidade das pessoas, sejam irmãos na fé, sejam as pessoas do nosso contexto. Isso faz parte, é expressão do amor de Cristo. Deus age em nossa vida. Quando você ajuda o próximo, é Deus ajudando. Quando você dá um abraço no próximo, é Deus abraçando. Quando você ajuda em todos os sentidos e faz uma ação, uma boa ação, é Deus agindo através de você. Assim a igreja será estimada e o Evangelho será pregado. Nós oramos para que nossa igreja seja sadia, para que não haja enfermidades, para que não haja nenhum problema que possa, trazer déficit para a nossa igreja no quesito espiritual. Então eu preciso ver a minha vida, como ela está diante de Deus. Será que eu tenho sido digno de participar da igreja de Jesus? Será que eu tenho sido um membro saudável? Então, essa orientação que nós temos nessa manhã é realmente para que nós sejamos sadios na igreja do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida espiritual e eu quero orar para que você coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor da glória, em nome de Jesus, o Senhor que conhece os corações de todos aqueles que estão participando deste culto nesta hora, o nosso clamor, ó Pai, é para que o Senhor visite, dispense o teu favor e faça um despertamento na vida de cada um, a fim de que, ó Deus, nós possamos ser uma igreja viva, que pratica a verdade e não só pregue a verdade, que nós sejamos reconhecidos como membros do corpo de Cristo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora adorar ao nosso Deus com louvores. Enquanto nós estaremos louvando, glorificando o nome de Deus, você tem a bênção, o privilégio de adorar ao nosso Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Então, você vai ter na tela aí as orientações de transferência. Nossa conta é no Bradesco, mas se você tem conta no outro banco, então você tem o nome e o CNPJ para você fazer essa transferência. Mês passado nós chegamos perto, mas não alcançamos o que nós precisaríamos atingir, mas nós estamos orando e despertando a igreja para que cada membro seja um dizimista fiel, que a gente devolva um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então vamos glorificá-lo, vamos adorá-lo neste momento, fazemos com toda a reverência e voltamos para interpretarmos a bênção. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, e fazer somente a Tua vontade, ser conhecido de Deus. Te ofertar em louvor.
desfrute, receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que participa deste culto, em qualquer tempo, seja com qualquer família representada e seja também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus o abençoe.